saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir, por favor, nossas Bíblias. Mateus, capítulo 16, versículo 13. Mateus 13, 16. Aleluia. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus. Mateus capítulo 13, capítulo 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou o seu discípulo, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Eu disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus respondeu e disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou filho de Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Querido Deus, santo e eterno Pai, queremos te agradecer por mais essa oportunidade de fazermos uso da tua santa e gloriosa palavra. Porquanto, Pai querido, revela nessa noite a tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Sentado. Meus amados, se porventura, nos tempos de hoje, se Jesus Cristo nos fizesse essa mesma pergunta, o que nós responderíamos? Porque muitas pessoas seguiam a Jesus, cada um de acordo com as suas necessidades. Alguns o seguiam porque tinha necessidade alimentícia, outros tinham necessidade de milagres, outros tinham necessidade familiar, e outros por curiosidade. Mas a pergunta de Jesus não se referia exatamente àquelas pessoas das quais ele disse: que filho de homem que eu sou? Não. Quando ele fala assim, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou o seu discípulo, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quando ele faz essa pergunta, ele estava se reportando exatamente aos 12 que estavam com ele. Até porque ele já sabia muito bem a intenção de cada pessoa que ali estava.
que estava no coração dos seus discípulos, o que eles estavam pensando, o que eles estavam imaginando. Exatamente isso, irmão. É uma pergunta que eu creio que se Jesus fizesse no nosso meio, talvez responderíamos tudo desse tipo de coisas, mas talvez não chegássemos à conclusão exata. Talvez não chegasse exatamente aquilo que ele gostaria de ouvir. Exatamente isso. Porque muitas pessoas adentram as igrejas. Muitas pessoas frequentam as igrejas. Quantas pessoas, ao adentrar uma igreja, elas têm sua necessidade. Elas pedem orações pelas famílias, pedem orações para que o Senhor abra as portas para empregos, pedem orações também para serem curados fisicamente. Então, são vários pedidos de orações. Como também havia naquela época pessoas com as suas variadas necessidades. Hoje não é diferente, existem também pessoas com as suas variadas necessidades. Mas a pergunta que Jesus Cristo fala não é voltado a essas pessoas, mas a pergunta é voltada para um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas cristãs. Um grupo de pessoas como nós que estamos aqui nessa noite. Um grupo de pessoas que frequenta cultos de ensinamentos, frequenta cultos de escola bíblica dominical. Um grupo de pessoas que frequenta culto de departamentos. Um grupo de pessoas que ontem esteve aqui naquela festividade. Um grupo enorme de pessoas. Essa pergunta que ele faz para todos nós como igreja. Ele diz assim: eles disseram, uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Nesse ponto aqui, nós temos visto que todas as pregações, normalmente, muitas delas, elas são baseadas em profetas, o que não deixa errado. São baseadas, por exemplo, em Abraão como pai da fé. São baseadas em Elias como o chamado profeta do fogo. São baseadas, na verdade, no profeta Eliseu, Jeremias, Isaías, Samuel, Moisés, todos
caminho de abrir esse livro, desatar esses selos, quem é digno? A Bíblia diz que João começa a chorar. E ele diz: Senhor, tu sabes. Ele fala para João: não se preocupe, porque o Cordeiro foi morto e ele viveu. Vai abrir esse livro. Ou seja, ainda que falemos sobre grandes pregadores, grandes profetas, mas um deles estaria em condições hoje de abrir o livro, desatar os céus. Não deve poder fazer, porque a Bíblia nos fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia nos fala em Salmos 14, a sua palavra, que Deus olhou para a terra e não viu o justo sequer. É verdade que Deus usou muito o apóstolo Paulo, como ele foi arrebatado até o terceiro céu. Glória a Deus. É verdade que Pedro, quando ele orou, glória, Dorca ressuscitou. É verdade. Muitas vezes aconteceram pelas mãos dos profetas, dos apóstolos, mas foi Deus que ressuscitou. Foi Deus que fez essa obra. Glória. Vejo pessoas, irmãos, idolatrando pastores, idolatrando todo esse povo. Mas se levássemos o nosso tempo nas pregações da palavra de Deus, falando apenas do Senhor Jesus Cristo, muito mais pessoas seriam salvas, muito mais pessoas seriam libertas, muito mais pessoas seriam curadas, muito mais pessoas seriam, aleluia, ressuscitadas, muitos mais milagres aconteciam no meio do povo de Deus, porque Jesus quem faz tudo isso, Ele quem opera milagre, Ele quem cura, Ele quem liberta, Ele quem salva. É por isso essa pergunta que Ele faz: e vocês? Quem dizem que eu sou? Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros profetas. Não, o Rei dos Reis está aqui. O Senhor comunicaço. Glória. O Rei dos Reis estava ali e o Rei dos Reis está aqui. Eita maravilha. Estava lá, está aqui nessa noite. Está aqui no nosso meio. E espera que nós abrimos a nossa boca e dizemos: glória a Deus. O glória. O Rei dos Reis. Vocês, quem disse que eu sou? Disse ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Aleluia. Que pergunta maravilhosa. Quem nós achamos que é Jesus Cristo para nossa vida? Quem nós achamos que é Jesus Cristo? Será que Jesus é somente aquele que multiplicava os pães e que hoje
abre as portas de emprego para nós? Será que Jesus Cristo, será que o Senhor Jesus Cristo para nós é aquele que apenas nos cura fisicamente? Será que Jesus é apenas aquele que nos socorre? Como é que nós ouvimos? Qual é a nossa visão acerca do Senhor da glória? Não quer dizer que Ele não queira fazer, ou que Ele não faça, ou que não tem desejo de fazer. Claro, Ele tem desejo de curar, libertar, salvar, abrir porta de vitória, curar. Ele tem poder de fazer isso. Mas qual é a minha, a tua, a nossa visão acerca dele? E Pedro, logo Pedro, como sempre, os outros ficaram pensando, mas Pedro não tinha esse negócio com ele, não. Ele avançava no sinal e acabou. Esse irmão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Olha que declaração! Olha quem recebeu a revelação. Pedro, aquele mesmo Pedro, como alguém de tudo difícil de lidar, mas é uma pessoa corajosa, é uma pessoa curiosa. Ele responde de forma clara e objetiva, sem titubear. Ele responde de forma clara e objetiva, sem gaguejar. Ele responde de forma clara e objetiva, sem dúvida ou sem sombra de dúvida. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e acabou. Acabou. Aí Jesus, mais uma vez, entra em cena, dizendo: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelaste a carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, bem-aventurado és tu, Jonas. Porque essa revelação não é uma revelação terrena, não é uma revelação carnal, não é uma revelação de achismo, não. É uma revelação verídica, é uma revelação espiritual. Essa revelação vem do céu exatamente para você. Ou seja, foi Deus quem abriu a sua boca. Aleluia. É o que nós precisamos hoje. Receber revelação do céu, receber visões do céu, porque quando se recebe visão do céu, não há confusão. Quando se recebe revelação do céu, não há dúvida, há convicção. Isso chama-se manifestação da graça e da glória de Deus. Oh, glória! Oh, maravilha! Santo, santo, santo é o Senhor. E agora ele diz: olha, meu Deus do céu, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo, presta atenção nessa palavra,
no singular. Ele disse, eu também digo para vocês, não, ele falou direto, também eu te digo, você chama assim, indicativo direto. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou sobre esta palavra, sobre essa revelação, sobre essa palavra, sobre essa revelação, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Maravilha! Se a igreja soubesse o poder que ela recebeu de Deus, agora preste atenção que significa amasso e nasce. Glória! O inimigo sabe do poder da igreja. O inimigo sabe do poder que a igreja tem. O inimigo conhece essa palavra, tanto quanto nós conhecemos. Ele está numa igreja que vive na palavra, uma igreja de oração, uma igreja de jejum, uma igreja, aleluia, compromissada com o Senhor. O inferno não prevalece contra ela. O inferno não prevalece contra ela. Creia, porque essa é a palavra de Deus. Esta é a palavra revelada do Senhor Jesus Cristo. Esta é a palavra revelada do Senhor da glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por isso, meus amados e queridos irmãos, creia nessa palavra, fortaleça nessa palavra, viva nessa palavra, aceite essa palavra, se alimenta dessa palavra, glorifica a Deus por essa palavra, oh aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Glórias a Deus, todos sempre. Amém, amém e amém. Eita maravilha.